passando a eles também o certificado do batismo que eles realizaram nessa noite. Então, diante da igreja, eu quero dirigir a eles as seguintes palavras. Amados irmãos, Paulo, Maria, Sueli e Neil, as Escrituras ensinam que a igreja é um corpo e um exército, que tem por cabeça e capitão Jesus Cristo. O plano de Deus consiste em ajuntarem o mesmo rebanho todos os nascidos de novo, a fim de manter firmes os fiéis e pregar o Evangelho aos que ainda não creram em Cristo. É dever dos membros, procurar a paz e a unidade da igreja, levar as cargas uns dos outros, socorrer-se mutuamente, ser fiel à igreja e contribuir para o sustento dela e de suas atividades. Irmãos, vocês já fizeram profissão pública de sua fé em Cristo, foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e recomendados pelo corpo de líderes da igreja para serem admitidos como membros. Olhem para mim aqui agora. Eu lhes faço a seguinte pergunta. Vocês prometem agora continuar a viver uma vida santa como fiéis seguidores de Cristo e contribuir para a paz, a prosperidade e a unidade da igreja? Não, fala alto, tá baixo. Mais alto. Aí. Nós então, como família, os recebemos como membros dessa igreja, com os privilégios e os deveres próprios de nossa família espiritual. Peço à igreja a se colocar de pé. E vou pedir que o pastor Marcos ore ao Senhor, dando boas-vindas a esses irmãos e apresentando eles também aos cuidados da igreja e do Senhor essa noite. Pai Santo, como é bom, Senhor, estar diante da Tua presença. Como é bom, Senhor, saber que o Senhor recebeu novos membros, ó Deus, para o Seu aprisco. Obrigado que o Senhor escolheu cada um deles para estar aqui nessa noite. E aqui a igreja está reunida diante da Sua presença, recebendo em amor, em graça, em alegria, ó Pai. Ó Deus, que Tu continue conduzindo a vida de cada um deles. Ó Deus, que aqui, Senhor, está conosco nessa noite. O Senhor continue, Senhor, dirigindo, iluminando os seus entendimentos, para que eles possam prosseguir na Tua obra, na Tua casa, dentro da responsabilidade de tudo aquilo que Tu colocou diante de cada um deles. Obrigado, Senhor, por essa noite de alegria, por essa noite de festa espiritual e por coisas que ainda o Senhor irá fazer mais e mais na vida de cada um dos irmãos. Obrigado por eles estar conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Os amados podem se sentar. Nós temos que passar as mãos dos nossos queridos irmãos, agora membros efetivos da igreja, uma recordação dessa noite, do que ela significou para cada um deles. Eu quero pedir que passe a mão de cada um desses irmãos, pessoas que estão muito próximas a eles e que também fizeram uma importante contribuição para que a graça de Deus pudesse operar na vida e no coração deles. Vamos começar pelo Neil. Eu vou convidar a irmã Sônia, as filhas. Eu sei que o Pedrinho está lá fora com as crianças. O Neil está pedindo para chamar a irmã dele para vir aqui também. E eu quero, dessa maneira simbólica, que o Neil receba o abraço desses irmãos queridos, dessa família querida. Chama aí, Neil, quem você mais quer. Cunhado também. O cunhado do Neil. Isso, por favor. Sônia, pegue aqui.
Sogra também. O Neil está chamando todo mundo. Sogra, a família inteira. Irmã Sônia, passa para ele, dá um beijo e pousa para a foto também agora. Isso. A família pode vir abraçá-lo aqui se quiser, tá bom? Fique à vontade. A Esther, a irmã, os demais parentes que estão aí também. É hora de vocês se unirem a ele aí, dar esse... Ok. Irmã Eunice também está sendo chamada. Está aí a irmã Eunice? A irmã Eunice está ali na frente. Por favor. Isso. Pausa para a foto. Milena também está a caminho. Ok. Quem mais estiver aí quiser participar, tem espaço ainda. Ok. Pausa para a foto, beijos, abraços carinhosos e o certificado do batismo. Ok. Que família linda e que bom tê-los aqui entre nós. Cuidem do Neil, a gente vai como igreja cuidar dele também. Deus abençoe muito. A vitória que é dele, mas também de toda a família, com toda certeza. Neil, você pode ir nos braços da sua família agora se sentar, tá bom? Deus abençoe. Deus abençoe. Quero também chamar o Valdeci, que é o esposo da nossa querida irmã Sueli, para passar às mãos dela esse certificado. E também, se tiver aí familiares, os filhos, eu vi, tem aí também filhos do Valdeci e da Sueli. Eles vêm para cá também para abraçar nossa irmã Sueli. Perfeito. Está aqui, Valdeci. Um beijo e também transfira a ela esse certificado aí. Ok. Ok, junta aí a família. Registro foto. Cadê quem está com a foto? Ok, faz no meu, depois eu passo. Toma. Faz no meu celular aqui, ó. Irmã Maria Penha, faz para mim essa foto. Irmã Penha, você mesmo. Aqui. Ok, Priscila, obrigado. Faz a foto da família aí reunida também. Ok. Irmã Sueli, vá para o seu assento, na companhia da sua família também. Ok, agora foi. Tudo bem, Priscila? Perfeito. Deus abençoe, querida. Agora é a vez do Paulinho. Irmã Madalena. Madalena vem aqui entregar para o seu filhão esse certificado. E também quero convidar aí os familiares, enfim. Quem tiver aí da família também queira vir aqui à frente, amigos. Tá a irmã também com o noivo. Que bom tê-los aqui, sejam bem-vindos. Madalena, pega aqui o certificado, passa para o Paulo. Isso. Registro para a foto. Muito bom. Amém. Deus abençoe, Paulo. O Paulinho me pediu uma coisa, eu vou deixar ele fazer agora. Pera aí, Paulinho, não vai embora não. Pega o microfone aqui. O Paulinho falou para mim assim lá no banheiro, quando a gente estava voltando a botar a roupa. Ele falou assim, pastor, eu estava muito nervoso. Aí eu não falei tudo que eu queria. Então eu quero agora agradecer a todo mundo que participou dessa história aqui minha. Então é sua palavra. Acho que está funcionando. Esse aqui, tá? Ok, Paulinho, a palavra é sua. Que na hora, né, fiquei muito nervoso e não falei o principal de eu estar aqui nesse momento, que foram as orações de amigos e principal da minha mãe, que todo dia eu tenho certeza que ela orou por mim. E é amém, isso. Amém. Agora sim. Agora completou, irmão. Estava faltando essa parte, tá bom? Paulinho, Deus abençoe, vai com a sua família também. E que bom tê-los aqui, sejam muito bem-vindos. Nossa última irmã querida,
nossa irmã Maria do Socorro Vieira dos Santos. Eu sei que ela está com a irmã dela aí, não é isso? Vem aqui à frente. Eu vou pedir que essa irmã passe a ela esse certificado. Mas queria também que as mulheres cristãs da igreja viessem aqui representadas pela irmã Maria José. Vem cá, irmã Maria José. Dá um beijo aqui nela e passa também o certificado. Ok. Que ótimo, Deus abençoe. Isso. Mas que todo mundo quer dar beijo, abraço neles, eles estarão à porta ao final do culto. Terminando o culto, eles vão lá para a porta para receber o carinho de toda a igreja, tá bom? Agora eu pedi apenas uns representantes para esse momento, mas nós teremos depois a igreja toda podendo agraciá-los lá com carinho também ao final do culto. Ok, Deus abençoe, irmã Maria. Vá na companhia da sua família, da sua irmã e desses amados irmãos. Amados, eu quero, antes de celebrar a ceia do Senhor, e para esses irmãos, vai ser a primeira vez que eles participarão desse momento, especialmente o Neil, o Paulo, a Maria, a Sueli também. Queria, antes da gente celebrar a ceia juntos diante do Senhor, nessa noite que é repleta de significado para a vida de cada um desses irmãos, mas também para a vida da igreja, chamar sua atenção para um versículo apenas da Escritura. E farei isso de maneira bem rápida, objetiva, direta. E espero poder preparar seu coração também para o memorial da ceia. E eu quero chamar sua atenção para um verso, desses versos da Bíblia que resumem para a gente toda a mensagem da Escritura. Eu fiquei pensando muito no que eu falaria nessa noite. E eu acho que é muito oportuno que numa noite como essa eu possa tentar traduzir para todos nós qual é a mensagem da Bíblia para a vida de cada um de nós. E eu encontro na palavra de Deus alguns versículos que têm esse poder de síntese. Há alguns versículos na Bíblia que funcionam como uma espécie de resumo de tudo que a Bíblia tem para dizer a nós. E um desses versos é esse que está na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, verso de número 15. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso de número 15. Eu lerei, você terá aí apresentada no Data Show essa passagem, e depois então espero de maneira rápida e objetiva fazer a exposição do conteúdo desse versículo. O apóstolo Paulo, escrevendo então ao pastor Timóteo, que era pastor na igreja de Éfeso, escreve no verso 15 o seguinte, capítulo 1 de 1 Timóteo, verso 15. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Fiel é a palavra. A primeira afirmação que ele faz nessa síntese é dizer que o que ele vai dizer é fiel. E esse termo aqui tem um significado muito importante. Tudo que está na Bíblia é fiel. Toda a Escritura é fiel. E por que que isso é verdade? Porque a Escritura é diferente de qualquer outro livro que exista na história ou que venha a existir na história da humanidade. Há livros que a gente lê e nos inspiram, nos motivam, nos cativam. A gente começa a ler e não quer parar de ler enquanto não terminar aquela história maravilhosa, bem escrita, bem construída, bem montada. Mas olha, esses livros todos não podem ser chamados de fiéis. Porque o termo fiel aqui significa, acima de tudo, verdadeiro. Tudo que está na Bíblia é verdade absoluta. Está isenta de erros. Porque o que temos na palavra de Deus é Deus falando, revelando-se a nós enquanto pecadores. Olha, em nenhum outro livro tem esse poder, essa chancela, essa autoridade.
A Bíblia é fiel porque todas as promessas, todas as afirmações, todas as verdades que ela ensina, são verdades reveladas, ensinadas pelo próprio Deus. O Deus criador dos céus e da terra inspirou homens de culturas, de história, de períodos da história diferentes para escreverem os 66 livros da Bíblia, e ele inspirou-os, a despeito dos erros que eles cometiam, para escreverem a palavra fiel de Deus. Uma certa ocasião, o profeta Isaías disse que os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Fiel é essa palavra porque ela vem do próprio Deus. Fiel é essa palavra porque tudo que ela afirma é verdade absoluta, consistente. Não há a menor chance daquilo que Deus nos disse não ser cumprido, porque o Deus que se revela na palavra é o Deus que não pode mentir. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Olha, por ela ser fiel, ela é digna que todos nós a aceitemos, sem distinção de sexo, de cor de pele, de idade, de condição social. Essa palavra digna de toda aceitação por todos os homens, porque ela vem da parte de Deus. E veja, digna de toda aceitação significa não apenas que ela é endereçada a todos nós, como também todos nós podemos lançar todas as nossas fichas nessa palavra, porque ela é fiel. Fiel é esta palavra. E digna de toda aceitação, que eu espero, amado, é que você saia daqui essa noite confiando a sua vida a essa palavra. A essa palavra que é fiel e a essa palavra que é digna de toda a aceitação. Trocando em miúdos, ninguém que lance a sua vida confiando na palavra de Deus fica decepcionado, fica contrariado e deixa de encontrar aquilo que de fato necessita. Porque essa palavra vem do Senhor. E o que essa palavra fiel e digna de toda aceitação tem para nos dizer? O que ela tem para nos dizer é o que é dito no final do verso. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Essa é a síntese da palavra fiel e digna de toda aceitação dada por Deus. Agora preste atenção. Primeiro, essa afirmação resumida no verso 15 faz algumas coisas com a gente. A primeira delas é que ela dá para nós um diagnóstico a nosso respeito. A Bíblia chama a gente de pecadores. Pecadores. Todo mundo que está aqui sentado, e quem está em pé lá atrás, todo mundo que está aqui nesse santuário, e todo mundo que está espalhado por toda a face da terra, é um pecador. E veja, esse diagnóstico da Bíblia é fiel e digno de toda aceitação. O que a Bíblia está dizendo quando ela diz que nós somos pecadores? Ela está dizendo em alto e bom som que todos nós, sem exceção, transgredimos a lei de Deus. Que todos nós, sem exceção, não vivemos a vida que agrada a Deus. E veja, mesmo aquelas pessoas que possam parecer para nós boazinhas, morais, corretas, elas não passam de pecadores. Porque a fiel e a palavra digna de toda aceitação declara que todos nós transgredimos desde o nosso nascimento até esse dia a vontade, a lei de Deus para a nossa vida, porque a Bíblia esclarece para nós o que agrada a Deus e o que desagrada a Ele.
Um pouco antes desse texto, o apóstolo Paulo já havia falado sobre esse problema, e ele no verso 8 em diante diz assim: sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, patricitas e matricitas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros e para todo quanto se opõe à sã doutrina. Amados, esse é o diagnóstico sobre nós. Nós desonramos o nosso pai e nossa mãe, nós mentimos, nós adulteramos, nós cobiçamos as coisas do próximo, nós não amamos o nosso próximo como a nós mesmos, nós não amamos a Deus, nós somos pecadores. E eu não preciso conhecer quase nada sobre a sua vida para declarar com fidelidade e digna de toda aceitação que esse diagnóstico é verdade quanto a você e quanto a mim. Nós somos rebeldes, nós somos impuros, nossos pensamentos, nossas motivações são invejosas, são ciumentas, são malvadas, são maledicentes, nós somos pecadores. Transgredimos a lei de Deus. E qual o problema de ser pecador? O problema de ser pecador é que por causa do nosso pecado, nós somos reféns da culpa e da condenação de Deus sobre nós. Enquanto pecadores, viveremos a eternidade separados de Deus no lugar chamado inferno, onde sofreremos eternamente separados de Deus, porque violamos a sua lei. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. E se veio ao mundo para salvar é porque os pecadores estão perdidos. Esse é o segundo problema de ser pecador, é que ser pecador é sinônimo de estar perdido. Perdido é um termo que a Bíblia usa muitas vezes para descrever a situação da raça humana como um todo. O que somos, de acordo com essa palavra fiel e digna de toda aceitação, é que somos um bando de gente perdida. Perdida por causa da culpa que nós carregamos em nosso coração toda vez que transgredimos a lei de Deus. Quem é que se sente culpado? Eu e você sabemos o que é bem isso. Culpados porque Deus exige de nós uma vida que não podemos oferecer a Ele. Nossa consciência pesa, sentimos o peso da maldade que cometemos contra Deus e contra nós mesmos. Sujeitos ao castigo e ao sofrimento por causa da transgressão que cometemos. Mas não só isso, somos escravos do nosso pecado. Estamos perdidos porque não podemos mudar, não apenas os atos externos que cometemos, mas reside em nós uma tendência, uma inclinação para sempre fazer aquilo que desagrada a Deus. Amados, não se engane, a Bíblia diz, numa outra passagem, que os homicídios, o adultério, a mentira, a inveja, o ciúme, a fofoca, isso vem de dentro do homem, vem do coração humano. Nós não aprendemos isso de fora para dentro, nós nascemos com uma fábrica interna para o pecado. A maior prova disso é que você, quando tem filhos pequenos, você não precisa ensinar os filhos pequenos a fazerem coisa errada. Eles já nascem sabendo. Isso é a prova de que não somos apenas culpados, mas reside em nós
um coração corrupto, corrompido, vendido, sujeito, escravo do pecado. Como se não bastasse, estamos perdidos porque a condenação eterna paira sobre nós. A cada dia que passa, essa condenação dos pecados que cometemos contra Deus está frequentemente à nossa espreita. Cristo veio salvar os pecadores porque eles estão perdidos. Mas veja, quando a Bíblia diz, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, ela primeiro descreve que nós somos pecadores, descreve que nós estamos perdidos no pecado, mas descreve também que nós somos incompetentes para salvar a nós mesmos. Porque se nós pudéssemos salvar a nós mesmos, Cristo não precisaria ter vindo. Mas se a Bíblia diz que Cristo veio para salvar pecadores, ela está também dizendo que nós não somos capazes de salvar a nós mesmos. E talvez de todas as más notícias que eu já deixei até agora, essa seja a pior. Vou dizer uma coisa para você, amado, em alto e bom som. Fiel é essa palavra e digna de toda aceitação. Você não pode salvar a si mesmo. Vou dizer mais ainda, você não pode fazer nada para pagar, para recompensar, para aliviar, para diminuir a culpa, a escravidão e a condenação do teu pecado. Nós não podemos fazer nada para resolver nosso estado de rebelião para com Deus. Eu sei que muitas religiões dizem que você pode fazer, mas olha, o Evangelho, a palavra fiel e digna de toda aceitação diz que isso é impossível. É tão impossível quanto você tentar se levantar puxando o cadarço do seu sapato. Você já conseguiu ficar de pé puxando o cadarço do seu sapato? Você nunca vai conseguir ficar em pé. Da mesma maneira, você nunca vai conseguir salvar a si mesmo. Ah, essas boas obras não ajudam? Não. Eu disse para você que nós somos todos contaminados pelo pecado. E tudo que fazemos está também contaminado pelo nosso pecado. Nossas boas obras para Deus são como alguém que oferece para a gente um bolo de chocolate com a mão estendida. E esse bolo de chocolate é muito gostoso, muito aprazível, muito sedutor. Mas a mão dessa pessoa está suja. Está remelenta, está apodrecida, está contaminada. Quando você tenta oferecer para Deus as suas boas obras, Ele olha para a sua mão. E mesmo que o bolo possa parecer muito convidativo, ele vem das mãos de quem está completamente vencido pelo pecado. É impossível pagar o preço da nossa condenação por qualquer coisa que façamos. Sei que muita gente imagina, falsamente, que crentes na igreja estão reunidos para tentarem pagar a dívida que tem com Deus. Isso não é evangelho. O evangelho não convida a gente para tentar pagar essa dívida, porque essa dívida não pode ser paga com nada que nós façamos. Amado, fiel é esta palavra e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Define para nós que nós somos pecadores. Diz para nós que nós somos perdidos, culpados. Nossa natureza está escravizada ao pecado. Que estamos condenados eternamente pelo nosso pecado. E que não podemos fazer nada para nos salvar. Até agora eu só dei más notícias para você. Só má notícia. E o Evangelho começa com uma boa quantidade de más notícias. E eu acho que está na hora de eu começar a falar de boas notícias, né? Para ninguém sair daqui deprimido.
Não quero deixar você deprimido, irmão, mas quero fazer você entender essa palavra fiel e digna de toda aceitação. E o que mais essa palavra fiel e digna de toda aceitação tem para dizer a mim e a você? Ela diz, e louvado seja o nome do Senhor por isso, ela diz que a despeito do que somos, do que temos feito, do estado em que o pecado nos deixou, Cristo Jesus veio ao mundo. Amém, irmãos? Ih, mas esse amém está meia boca demais. Amém, irmãos? Opa, boa, coisa boa. Cristo Jesus veio ao mundo. E sabe para quê? Para salvar pecadores. Muita gente não sabe, não compreende isso, irmãos. Algumas pessoas olham para Jesus e pensam assim: ah, ele é um bom homem, um reformador, um revolucionário, alguém que veio ensinar o amor. É verdade que ele fez um pouco de todas essas coisas. Mas a missão principal dele, o que ele veio fazer, acima de tudo mais, e se você não entendeu isso sobre Jesus, você ainda não entendeu quem é Jesus, é que ele veio para salvar pecadores. Ele veio para salvar pecadores. Ele nasce em Belém, na manjedoura. O Deus Filho se faz um de nós, assume uma natureza como a nossa. A segunda bendita pessoa da Trindade, se fez homem, habitou entre nós, se fez carne, para salvar pecadores. E amado, vou dizer uma coisa: se ele não viesse, nós estaríamos perdidos para sempre. O Evangelho não teria nenhuma esperança para oferecer para a gente. Mas a boa nova, a palavra fiel e digna de toda aceitação é que Cristo veio ao mundo para salvar pecadores. E como ele fez isso? Ele fez isso, irmãos, indo ao Calvário para assumir e carregar sobre si o pecado do seu povo. O que celebramos na ceia do Senhor, e eu estava falando disso com os recém-batizados ali, é que ao comer do pão, ao beber do cálice, estamos voltando historicamente àquele momento em que Jesus entrega o seu corpo, derrama o seu sangue, para morrer a morte de pecadores, para se fazer pecado por nós, se fazer maldição em nosso lugar, e nos salvar da condenação do nosso pecado, da morte, da separação eterna de Deus, da culpa do nosso pecado e da escravidão a que o pecado nos colocou. Para usar as palavras do profeta Isaías, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi moído pelas nossas transgressões. Ele levou sobre si o nosso pecado, a nossa iniquidade. Ele morre, a nossa morte, morre de fato, morre de verdade, para cumprir, para pagar, para aniquilar a conta, a dívida impagável do nosso pecado. Ao terceiro dia, ele ressuscita, para garantir que de fato o pagamento que ele fez com a sua morte, com o seu sacrifício, foi aceito pelo Pai. E no Calvário, ele repete as palavras do Salmo em que diz: tudo está consumado. Eu paguei, eu vim para salvar pecadores. O que celebramos na ceia é a certeza de que essa é a palavra fiel e digna de toda aceitação. Jesus veio ao mundo
para salvar os pecadores. E eu termino fazendo uma aplicação disso para a gente. Porque olha como é que o apóstolo Paulo termina essa afirmação do verso 15. Dos quais eu sou o principal. Dos quais eu sou o principal. É curiosa essa leitura aqui do apóstolo Paulo. É como se ele estivesse olhando a fila dos pecadores. Imagina que a gente estivesse todo mundo numa fila, a fila dos pecadores. E o pior dos pecadores é aquele que está no final da fila. Paulo está dizendo assim, eu sou o pior dos pecadores. Eu sou o principal dos pecadores. E ele veio salvar a mim também. Isso tem dois efeitos para a gente. O primeiro deles, irmãos, é que todo mundo que foi alcançado pelo Evangelho tem essa percepção sobre si mesmo. Olha, se você quer conhecer alguém que de verdade já entendeu, já foi levado a compreender que Jesus veio salvar pecadores, essa pessoa olha para si mesmo nesses termos. Ele para de usar aquela linguagem, eu sou melhor do que fulano, melhor do que Beltrano, melhor do que o outro, melhor do que aquele. Não, ele fala assim, eu sou pior do que todo mundo. Se você, ao ouvir essa pregação, pensou assim, não, Paulo está enganado. Ele não é o pior, não, o pior sou eu. Pior sou eu. Se você se vê como o pior, eu tenho uma mensagem boa para você. Jesus veio salvar exatamente gente como você. Agora, se você ouvir essa mensagem e dizer assim, eu não sou assim tão mal, não. Você está mais perdido do que você imagina. Está mais cego do que você imagina. Porque Jesus veio salvar e buscar o que se havia perdido. Veio buscar e salvar o pior. A igreja não é lugar para gente boa. Igreja é lugar para gente pecadora. O Evangelho é um chamado para os piores. E ainda bem que eu sei que eu sou pior, irmão. Eu sou pior. E quanto pior eu me vejo, mais eu entendo como Deus foi gracioso comigo. Então, a primeira aplicação, irmão, é que o Evangelho só tem algo para dizer a quem se vê como pecador e sabe disso. Veja, o apóstolo Paulo, irmão, sabe do que ele está falando. Se você der uma olhada nos versos anteriores aí do capítulo 1, no verso 12, olha o que ele disse sobre ele mesmo. Talvez pouca gente conheça a história desse homem. Mas no verso 12 ele diz assim, sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, e veja o que ele diz, a mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor, insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Ele fala que ele era blasfemo, perseguidor, porque ele perseguiu a igreja e matava cristãos. E ele diz também que ele era insolente. A palavra insolente aqui significa literalmente, violentamente arrogante. Paulo era um sujeito cheio de si mesmo. Mas agora o Evangelho fez ele enxergar que ele é o pior pecador. É isso que acontece na vida daquele que foi alcançado por essa graça. Ele se enxerga como de fato a Bíblia o descreve. Amado, deixa eu dizer uma coisa para você. Fiel é essa palavra e digna de toda aceitação. Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. E eu espero que Deus faça você enxergar que você é um deles. Que você é um deles. Segunda aplicação. É que quando ele fala assim, eu sou o principal, ele está dizendo uma outra coisa para a gente. Está dizendo o seguinte, que se no caso dele houve perdão da parte de Deus, é porque esse perdão está disponível para todo e qualquer
pecador. Essa é a lógica que ele usa no verso 16, olha só. Mas por essa mesma razão, me foi concedida misericórdia para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Dizendo de outra maneira, se Deus teve misericórdia com Paulo, que era o principal, é porque essa misericórdia também está disponível para quem quer que o busque enquanto pecador, como Paulo fez. Amados, para Deus não tem caso perdido. Para Deus não tem caso perdido. Não há um único pecador que buscando a graça de Deus não receba da parte dele o perdão, a nova vida, a reconciliação e a vida eterna com o Senhor. Agora veja bem, eu não estou dizendo para você que é você quem aceita a Cristo, porque não é isso que esse texto está dizendo. Não é você que aceita a Cristo, é Cristo que aceita você. E Ele aceita você nos termos que esse texto estabelece para nós. Ele aceita você e a mim quando nós o buscamos, sabedores que somos pecadores, carentes, dependentes, suplicantes da sua graça. Eu sou o principal, disse o apóstolo Paulo, para que em mim se evidenciasse a completa longanimidade do Senhor Jesus. Amado, se você está achando que o seu caso não tem solução para Deus, deixa a palavra fiel e digna de toda aceitação produzir em seu coração aquilo que só ela é capaz de produzir. A compreensão de que se houve solução, perdão, reconciliação, salvação para o principal, essa mesma oferta de graça, de perdão, de vida nova, está sendo feita a você essa noite, através dessa palavra. Que Deus o faça entender, amado, que você é pecador, que você e eu somos perdidos, culpados, escravos, que nós não temos a menor chance de salvar a nós mesmos, mas que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar gente como eu e você. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. E eu e você podemos essa noite sair daqui salvos por Ele, desde que supliquemos que Ele faça por nós aquilo que Ele fez por todos os demais pecadores que se aproximaram dEle, suplicando a sua graça e o seu perdão. Amado, que você enxergue isso pela graça do Senhor e que você saia daqui essa noite compreendendo de uma vez por todas que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu faço parte e me considero um dos principais deles. Portanto, diante dessa verdade revelada ao nosso coração pela palavra do Senhor, quero convidar a todos os irmãos que estão entre nós a participarem desse memorial que celebra exatamente o que lemos nesse verso 15 de 1 Timóteo. Que ao comer desse pão, eu e você lembremos, em memória ao Senhor Jesus, que é por causa do que Ele fez, da morte, do sacrifício, do sangue, da vida, da obediência, do pagamento que Ele fez, que nós estamos salvos. Portanto, quero convidar a todos os irmãos que já deram pública a profissão de fé através do batismo,
a comerem do pão e a beberem do cálice juntos diante do Senhor essa noite. Agora, pastor, eu não sou membro, não estou batizado, não professei minha fé. Minha orientação é que você não participe desse momento. Orientação, não posso impedi-lo de fazê-lo. Mas que ao ser oferecidos os ingredientes da ceia, você entenda que Jesus está sendo oferecido a você também. Que Ele está aqui essa noite para ouvir de você que você suplica a Ele pela sua graça e o seu perdão também. Não se sinta rejeitado, não se sinta, como diz aí, não sofra bullying na ceia. Não é bullying o que a gente está fazendo. Mas nós queremos que você de fato entenda que esse Cristo está sendo oferecido a todo pecador que se apropria da oferta que Ele faz no Evangelho. Quero convidar os diáconos da igreja a participarem comigo desse momento.